Oi, tudo bem com você? Eu sou a Alessandra e hoje vamos costurar junto essa linda necessaire 3D. E olha só, já com o tema do Dia dos Professores. E aqui hoje eu trago essa sugestão, né, de estarmos usando aqui na frente um recorte sublimado personalizado e aqui atrás você vai fazer de acordo assim com o material que você tem aí, tá bom? Isso no caso de você ter lá o painel e querer usar ele dos dois lados, né, para poder estar fazendo aí a sua necessaire. Então, vamos ver qual material que nós vamos usar para confeccioná-la. Então, nós vamos usar um recorte sublimado. Aqui eu estou usando o TNT 150, tá? Onde que nós vamos estar usando para dar uma estrutura aqui, ó, para que não fique caindo depois de pronta a necessaire. Poderia ser um EVA, mas aqui por ser não ser muito alto, então o TNT ó, já foi suficiente. Esse é gramatura 150. E nós vamos usar a fita dupla face para fixar ele aqui atrás. O zíper de metro. Vamos também estar usando um forro. E para a parte de trás, nós estaremos usando um recorte aqui, que nós usamos o próprio recorte sublimado para marcar. Esse daqui é um silicone, mas você pode usar aí o material que você tem aí. O importante é que esse material tenha um pouco de estrutura. Aqui, ó, similar aos nossos recortes sublimados, tá? O recorte sublimado, ele já vem numa estrutura de um nylon 600. Então, quando a gente monta ela, ela fica assim, ó, estruturadinha, tá? Então, é importante que o material que você vai usar para compor com o seu recorte tenha a mesma espessura. Vamos também estar usando um cursor, né? Que é o carrinho para fechar aqui o zíper. Então, é isso aí. Vamos para a costura e já não esqueça de deixar o seu like, seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Então, nós vamos começar aqui estruturando aqui, então, essa parte, tá? Que vai ficar para cima, formando aí o 3D. Aqui já coloquei a fita dupla face. Essa é uma fita de papelaria mesmo. Coloquei a fita dupla face já aqui, tudo. E aí, eu vou fixar desse lado aqui, ó. Aqui, ó, coloquei a estrutura e ela precisa ficar com 1 centímetro aqui longe da borda por onde vamos passar a costura. Para marcarmos essa estrutura, eu usei aqui o próprio sublimado. Coloquei o material aqui embaixo, marquei. Na hora de cortar, eu cortei com 1 centímetro para dentro, tá? Fixamos com a fita dupla face. E o próximo passo é pegarmos o material, esse daqui é o bagum. Vamos colocar aqui e vamos passar uma costura bem na borda aqui, ó, em volta. Certo? E assim vai ficar, né? Costurou bem na borda. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, ó, seguindo a borda certinho. E depois que a gente cortar, nós vamos queimar aqui a borda para evitar desfiar. E vamos... Prontinho. Cortamos aqui, né? Refilamos. Usamos aqui o isqueiro e cortamos aqui e queimamos. Queimei aqui, né, em volta para evitar desfiar depois. E fica assim, tá?
Então, essa colocação aqui, ó, desse forro é para segurar essa estrutura aqui em cima e também para dar o acabamento aqui nessa parte de cima que vai ficar visível, né? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Outro segredinho aqui, ó. Aqui, então, nós vamos dar um corte de mais ou menos 1 centímetro. E aqui do outro lado também, ó. Percebe que é bem aqui, ó, aonde está finalizando a parte que tá passando pra cima, tá? Então, nós vamos dar um corte aqui, nesse cantinho e aqui. E daí, nós vamos fazer, colocar a agulha aqui novamente, dar um retrocesso aqui nessa parte, na costura que desce aqui, aqui nessa costura que desce e nessa que vem aqui. Nós damos um retrocesso para que a linha não escape e descosture, tá? Essa parte aqui. Ó, um pequeno corte, tá? Dos dois lados. Agora, vamos dar um retrocesso aqui e um retrocesso aqui nessa ponta. Retrocesso aqui e retrocesso aqui. Agora, chegou a hora de colocarmos o zíper, tá? Nós vamos colocar ele aqui. Então, frente aqui, ó, dos dentinhos do zíper para o material e nós vamos passar ele aqui. E aí, o segredo aqui, ó, vai ser na hora de passar aqui, que nós vamos ter que recuar para não passar a costura, tá? Então, a gente vai passar a costura até aqui, chegando aqui a gente recua, tá? Passa por trás e continua a costura aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Ó, nós vamos manter aqui o zíper reto e vamos dar continuidade aqui, ó, no outro corte aqui, tá? Dobrando a parte aqui, ó, de baixo e colocando o zíper aqui, ó, continuando ele aqui. A gente vem aqui. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar desse lado o forro, tá? E vamos passar aqui direto uma costura, tá bom? Esse forro vai ajudar a dar o acabamento aqui nessa parte. Então, direito do forro com o direito do material. Aqui em cima e vamos passar a costura. Ó, ficou assim, costurado aqui, ó, o forro.
E aí tem essa abertura aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse forro e jogar ele para dentro, né? Ó. E aí a gente vai deitar ele para passar um pesponto aqui, ó. Deu para entender certinho? É igual a gente faz na comum, né? Nas necessaire comum. A gente vai deitar, ó, vê que a orelhinha até levantou para cima aqui, ó. É isso mesmo, tá? Aí nós vamos rebater essa costura agora, tá? Nós vamos vir aqui, ó, passar a costura. Porém, quando chegar aqui, ó, nós vamos baixar a orelhinha. Nós não vamos passar aqui por cima. A costura aqui não, tá? Então, nós vamos rebater aqui. Vamos baixar a orelhinha, passar a costura e terminar aqui desse lado. Deixa aí para rebater no ponto maior da sua máquina aí que você tenha. Aqui o meu maior é o 4, né? Aqui, ó, então a frente vai ficar assim, tá? Essa parte de trás, assim. Olha lá. Agora, nós vamos colocar o outro lado da necessaire, tá? Que foi esse daqui que nós escolhemos. Esse material aqui, ele é um verniz, né? Então, ele tem um lado brilhante e o outro fosco. Eu quero deixar a minha necessaire com o lado fosco para fora. Então, eu vou pegar esse lado fosco e vou colocar de frente com a minha estampa aqui, ó. Vou alinhar, ó, alinhar aqui certinho e chegar aqui, ó, do outro lado do zíper. E vou passar uma costura, tá? Bem alinhadinho. Como eu estou passando a costura sobre um plástico, então eu vou passar um olhinho aqui, ó, que é de máquina mesmo, tá? Eu tenho o olhinho aqui nessa vasilhinha aqui, ó, plástica. Aqui tem um algodão que eu ensopei ele de óleo de máquina. Então, sempre que eu preciso para material sintético, plástico, para ajudar a deslizar na máquina, eu venho aqui, molho o dedo e passo no material para ajudar. Aqui eu poderia ter destacado o zíper, depois passar o cursor e juntar os dois lados, mas eu não destaquei. Então, como eu não destaquei, eu preciso puxar o lacinho aqui, ó, para baixo, para que não passe em cima aqui, ó. Na hora que estiver costurando essa parte de trás aqui da necessaire, tá? Agora aqui, segue, para quem já sabe, né, costurar, já sabe montar uma necessaire, a partir daqui segue tudo igual. Então, se você tá aí vendo o vídeo até agora, tá gostando da aula, não esquece, já deixa seu like aí. Se ainda não me segue, tá? Já começa a me seguir aí. Vamos fazer o que aqui? Vamos rebater a costura. E como que é? Ó, aqui, né, tá a costura nós, ó, abaixamos aqui, ó, pra baixo. E vamos passar a costura desse lado aqui, ó, rebatendo ela, pra ela ficar bem assentadinha. A gente também passa aqui o olhinho pra ajudar a correr o pezinho da máquina aqui. Organiza certinho. Certinho. Confere se tá alinhado frente com trás, tudo certinho, para podermos fechar, então, agora essa necessaire, tá? Ó. Tudo alinhado. Não vamos, né, vamos colocar aqui o cursor. Vamos colocar
sempre gosto de colocar aqui, ó, da minha direita para a esquerda, tá? Então, nós vamos encaixá-lo aqui para cá. Dá uma pequena abertura. Encaixa um lado e o outro. Aqui, ó. Deixa o cursor aqui no centro e vamos fechar, então, agora essa peça. Essa necessaire, ela vai ficar assim mesmo. Eu não estou... O forro aqui, desse lado, é só por causa do acabamento aqui desse 3D, tá? Mas eu não estou pondo forro na necessaire inteira, porque senão eu precisaria que tivesse um forro desse lado. Eu não estou colocando porque esse é um plástico, não necessita de forro, tá? E a minha intenção aqui com essa aula é mostrar como costurar a necessaire 3D, tá bom? O acabamento, essas coisas, forro ou não, né? Como esse lado é um lado comum, então aí vai dar de cada uma, né? Quem queira, coloque o forro. Então, aqui, ó, só desse lado tem, que é o acabamento aqui, né? Pra ficar bem acabado aqui essa parte, tá? Então, a gente alinha aqui, ó, certinho e vamos passar a costura. Passar costura aqui, aqui e também aqui, ó, no fundo, tá bom? Eu vou passar as costuras, já volto para mostrar como ficou, que é reta, né? Sempre lembrando da retrocesso no início e no final, muito simples assim. Ó, prontinho. Então, ó, costurou, ela vai ficar assim. Não vou fazer acabamento com viés, tá? Mas é opcional, pode ser feito se quiser. Aí eu vou tirar os excessos aqui do zíper. Rente. E eu venho aqui, ó, com o meu isqueiro e vou queimar essa ponta desse zíper para evitar que desfie, certo? Se quiser passar também um fogo aqui, pode passar. Agora, nós vamos, então, fechar aqui, ó, a caixa de leite, tá? Na hora de fechar a caixa de leite, eu gosto de abrir um pouquinho aqui, porque daí eu coloco a mão por aqui, ó, e consigo, ó, melhor abrir aqui pra gente conseguir fechar aqui a caixa de leite. Então, é isso, ó. Dobra aqui, encontra as laterais pra passar a costura. Aqui, ó, tem a costura, as costuras. Se você preferir, você pode abrir a costura para não ficar grosso ou deita uma para cada lado, tá? Eu costumo deitar, ó. Deito uma para cá, outra pro outro lado, que aí não montou também, não fica muito grosso para passar a costura, principalmente que é a máquina doméstica, né? E a máquina doméstica, ela não tem tanta força como a industrial. Uma dica bacana aqui, ó, que eu quero passar para você, é que quando a gente está aprendendo a costurar, a máquina doméstica, ela nos atende. Mas se você for costurar em grande demanda, várias, por exemplo, eu vou precisar costurar 30 necessaire dessa daqui no dia. Então, uma máquina industrial ou semi-industrial, ela vai te atender melhor. Por quê? A máquina doméstica, quando ela esquenta, ela começa a arrebentar a linha, pular ponto, então você já tem um pouco de dificuldade. Além disso, ela é mais lenta, né? Algumas vezes aqui a gente tem que usar com a mão no volante, não dá para pisar e deixar ela ir direto igual a industrial. Na hora aqui, ó, de passar no zíper também, a gente tem que ajudar com o volante para evitar que quebre a agulha. Então, ela é mais frágil. Para trabalho assim, em escala, não é indicada, porque você vai sofrer muito, né? E vai demorar para executar o trabalho. Mas para quem está aprendendo, ela atende, ok?
um pé de máquina aqui e a gente já finaliza essa necessaire. Retrocesso, né, no início. Está pronta a nossa necessaire, né? Você pode estar fazendo a limpeza aí, tirando todas as linhas. Aqui, se você quiser, pode finalizar com viés, tá? Mas aqui, como o meu objetivo é apenas mostrar a montagem aqui do 3D, então eu não vou fazer. A gente vem e desvira a peça, né? Ou seja, a hora do parto. Tem gente que usa secador de cabelo. Vou falar pra vocês que diversas coisas que usam na costura criativa, tem muita coisa que eu nunca usei. Como um secador de cabelo, clipes para ficar pegando, segurando as peças uma na outra, são coisas assim que eu praticamente não uso. Secador de cabelo nunca usei. E clipes, eu até tenho uns aqui, mas raramente eu uso, muito raro mesmo. Eu prefiro fazer uns pontos de segurança e ir costurando. Isso eu falo assim na confecção de bolsas, né? Porque eu faço... Eu sou especialista em bolsas. Mas aqui na costura das necessaire, né, peças pequenas, daí mesmo é que eu não uso. Vou direto. Ó, a gente vem aqui, joga um pouco pra dentro aqui, ó, aqui a ponta, joga pra dentro. E prontinha a nossa necessaire 3D. Ficou assim, ó, não fica visível, aparecendo muito aqui essa parte. Porém, eu tenho uma cola. Essa cola aqui, ó, cola Geance, né? Vem aqui, dou uma aberturinha, aplico no zíper, aí eu uso o clipe aqui. Venho aqui, seguro com o clipezinho, deixo lá, secando, né? Uns 5 minutinhos já seca e pronto. Aí fica assim, ó, igual a essa. Então, essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E nós temos esses painéis aqui no nosso ateliê. Então, o Dia dos Professores está chegando, temos algumas opções de estampas. Temos aqui embaixo o nosso Instagram, é só entrar em contato conosco, vai lá para o Instagram, lá nós temos conteúdos diários, então consigo te ajudar melhor lá.